Sejam bem-vindos ao canal Brasil Pensa. Nesse momento nós vamos comentar um pouco sobre a questão da interrupção da gravidez, questão do aborto, e vamos começar desde já com o nosso Código Penal. O Código Penal, ele nos diz o seguinte, vou até ampliar um pouco aqui, vai ter que ficar desse tamanho. Ele diz o seguinte, olha só, vamos pensar um pouco no infanticídio. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após, pena detenção de 2 a 6 anos. Então, reconhecido como infanticídio, a mãe, mesmo sob estado puerperal, matar o filho durante o parto ou logo após ele. Vamos ver aqui, direitonet.com, estado puerperal, matéria de 27 de janeiro de 2022. O que é o estado puerperal? Dicionário jurídico. É aquele que envolve... Esse aqui dá para aumentar. É aquele que envolve a parturiente durante a expulsão da criança do ventre materno. Nesse momento, há intensas alterações psíquicas e físicas que chegam a transformar a mãe, deixando-a sem plenas condições de entender o que está fazendo, razão pela qual se trata de situação de semi-imputabilidade. Então, imputa-se, considera-se crime, mas existe uma atenuante, a gente pode ver até na própria pena, relacionada a isso, existe uma atenuante aí. Note-se que o puerpério é o período que se estende do início do parto até a volta da mãe às condições pré-gravidez. O estado puerperal consiste em elemento objetivo do tipo penal. Isso aqui já é uma questão mais técnica. Artigo 123 do Código Penal. Referência bibliográfica Guilherme de Souza Nutti, Manual do Direito Penal, segunda edição, 2006. Então, ok. Vamos lá agora para o aborto. Aborto provocado... Então, esse é o Código Penal, nós falamos. Agora nós vamos falar especificamente sobre aborto. Artigo 124 do Código Penal. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Pela gestante ou com o seu consentimento. Então, no caso, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Então, essa é a pena que é relacionada à mulher que provoca o aborto em si mesma ou permite que alguém provoque o aborto nela, fora das condições que nós vamos ver aqui. Então, no caso, essa mulher ela terá uma detenção de 1 a 3 anos. Nós vamos ver aqui a diferença entre detenção e reclusão. Vamos ouvir aqui. Gabriela, sou de Florianópolis e gostaria de saber a diferença de prisão, reclusão e detenção. Quem esclarece essa dúvida é o promotor de justiça da comarca de Chapecó, Diego Roberto Barbiero. Vamos ver o que vai ser falado. Pode ser considerado um gênero que tem como espécie a reclusão, a detenção e a prisão simples. Então veja, é determinada a prisão. Então ela pode ser reclusão, detenção ou prisão simples. A reclusão é para os casos mais graves, que admitem regime fechado desde o início. Então a reclusão, quando nós ouvimos então, tendo como base essa fala, quando nós lemos o termo reclusão, ela pode se iniciar em regime fechado. Um estupro, um roubo. A detenção, ela como no caso do estupro e roubo. De privação de liberdade que não admite o regime inicial fechado. No caso de condenação, a pessoa começa no regime semi-aberto, se for reincidente, ou diretamente no aberto. Então, basicamente, quando nós lemos detenção, significa que, além da pena ser menor, não admite o regime inicial fechado. Inicial, tendo em mente basicamente apenas o que nós vimos até agora. Então, detenção, que admite regime inicial semi-aberto ou aberto, de 1 a 3 anos. Agora, vamos ver a pessoa que provoca o aborto. Não a mulher em quem foi feito o aborto, mas a pessoa que provoca o aborto. Artigo 125. Aborto provocado por terceiro, 125 e 126. Existe uma diferença se isso é feito sem o consentimento da gestante ou se é feito com o consentimento da gestante. Se a gestante não concordar, não consentir, então é reclusão, que admite regime inicial fechado, a princípio, e a pena é maior, veja só, 3 a 10 anos. A pena mínima é maior, olha, 3, e a pena máxima também é maior, 10 anos. E já começa com a reclusão, sem o consentimento da gestante. Se for com o consentimento da gestante, a gestante concordou,
continua sendo reclusão, só que a pena mínima baixa de 3 para 1 ano e a pena máxima baixa de 10 para 4 anos de reclusão. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então veja, existem situações em que, mesmo havendo esse consentimento, se for constatado que, devido à situação da gestante, esse consentimento não é válido, então aplica-se o quê? Essa reclusão aqui, de 3 a 10 anos. Forma qualificada. Então aqui a questão é mais grave ainda, né? Então vamos falar da forma qualificada. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, que seria o artigo 125 e 126, as penas, ou seja, a punição, no caso, ela aumenta em 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Então veja, seja com ou sem o consentimento da gestante, se houve lesão corporal de natureza grave, então a pena aumenta em 1/3. Então, se a pena seria de 3 anos, a pena aumenta para 4. Se a pena era de 1 ano, 12 meses, aumenta em 1/3. Então eu pego 1/3 de 12, 4 meses. Então vai de 12 para 16 meses, 1 ano e 4 meses. São duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então veja, existe a lesão de natureza grave, que também tem no nosso Código Penal, e existe, em função de tudo isso que aconteceu, a questão dela vir a falecer. Agora, então nós vimos aqui as hipóteses em que há punição, tanto da mulher que provoca o aborto em si mesma ou consente com isso, e que veja que a punição da mulher é bem menor, né? E nós vemos aqui a pena para quem vier a provocar esse aborto na mulher. Aí nós vimos a forma qualificada, ou seja, se por causa desse aborto houver uma lesão de natureza grave ou se houver a morte, o falecimento da mulher, então o que ocorre é que essa pena aumenta. Pode aumentar em 1/3 ou duplicada. Então eu falei aqui de 1/3, duplicar basicamente de 3 vai para 6, de 1 vai para 2 anos e assim sucessivamente, não é isso? Agora nós vamos ver um caso em que, olha, logo depois da questão do aborto já entra em lesão corporal, que é o artigo 129, tá? Então o que é a lesão corporal de natureza grave? Se houver incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, então, por causa desse aborto, a mulher ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Se ocorrer perigo de vida, né? Risco de vida ou risco de morte, de acordo com quem, né? Existem as duas possibilidades. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aceleração de parto. Então veja, lesão corporal de natureza grave. Aí tem a continuação. Se resulta em incapacidade... E tudo isso é lesão de natureza grave, veja só. Começa aqui, parágrafo 1º, vem aqui parágrafo 2º. Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto. É a lesão, só que nesse caso é o contrário. Essa lesão aqui que causou o aborto e no caso lá, o aborto que causou a lesão, não é? Então veja só, se ocorrer qualquer uma dessas coisas aqui, nós estamos tratando de lesão corporal de natureza grave. E essa lesão corporal de natureza grave que causar qualquer uma daquelas situações que nós vimos no artigo 129, então a pena aumenta de 1/3. Se a pena foi de 6 anos, aumenta 1/3, vai para 8. E assim sucessivamente. Então veja, essa pena aqui é de 3 a 10. Percebe? Essa pena é de 1 a 4. Então se essa pena aqui for, por exemplo, 6 anos, ela aumenta para 8. Se essa pena aqui for de 3 anos, ela aumenta para 4. Entendeu? Se era de 3, se o juiz ia dar 3 anos, ele vai dar 4, aumentou 1/3. Né? E se ocorrer a morte, se o juiz ia dar 2 anos aqui, no 126, ele vai dar 4 anos. Se aqui ele ia dar 3 anos, passa a ser 6 anos pela morte da pessoa. Né? Isso só considerando a forma qualificada, por exemplo, se entrar aqui nessa forma qualificada. Né? Agora vamos lá. Não se pune o aborto praticado por médico. E aqui veja que está escrito aqui, ó, vide a DPF,
arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 54, a DPF 54. Quando não se pune o aborto praticado por médico. Então aqui nós temos duas opções, depois nós vamos lá para a DPF. Quando for aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, é um aborto necessário, não tem outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então nós temos aqui, pelo Código Penal, duas opções, o aborto necessário e aborto resultante de estupro. Isso dentro do Código Penal, ok? Então, pelo Código Penal, se for para salvar, se for o único meio, não há outro meio, então é o único meio de salvar a vida da gestante, é o aborto necessário. Resultante de estupro, a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, sendo incapaz, representante legal, então nós temos o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Eu entrei direto no site do Planalto no dia de hoje, então estou considerando que o site do Planalto esteja aí atualizado com a sua legislação. Vamos ver agora aqui a DPF, alguma informação apenas da DPF. Nessa DPF, que eu entrei aqui, olha, a DPF 54, que é a que está falando aqui, vamos ver aqui a decisão que aparece para a gente. Decisão de 12/4/2012. O tribunal, por maioria de votos, então o STF decidiu, chegou lá e decidiu o quê? O tribunal, por maioria de votos, e nos termos do voto do relator, então o relator propôs dessa forma e a maioria apoiou o voto dele, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação, segundo a qual a interpretação da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal. 124, punir a mãe pelo aborto provocado, por si mesmo ou por outrem. Ou 126, provocar aborto com consentimento da gestante. Ou 128, 124 e 126, né? É conduta tipificada no 124 e no 126. Então, não é tipificada. E aí ele cita aqui o 128, incisos 1 e 2, em que entraria aqui, na verdade, em que fala não se pune o aborto, nem o necessário, nem em caso de gravidez. Então, julgando-se procedente, acrescentavam condições de diagnóstico de anencefalia especificadas pelo ministro Celso de Mello e contra os votos dos senhores ministros Ricardo Lewandowski e César Peluso, presidente, que a julgavam improcedente. Então, essa foi a decisão que nós temos direto aqui Aqui o texto, eu acredito que seja o mesmo, né? Vamos ver aqui. Né? Olha, se você quiser abrir, ele vai aparecer para você maior aí em Word, caso você queira salvar. Olha, você clicou nele, você abre, tá? Então, essa foi a decisão. Então, ou seja, foi discutida a questão do feto anencéfalo, para se considerar como seria considerada a conduta no caso de um aborto de um feto anencéfalo, ok? Então essa é a DPF 54, a última decisão que aparece aqui para nós é de 12 de abril de 2012. Agora nós vamos para alguns materiais. Primeiro material, aborto legal, ok? Você tem acesso a esse material na internet. Tem o objetivo de informar sobre abortos, casos permitidos na legislação brasileira, e os direitos das mulheres. Então vamos lá. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher e Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O que é aborto legal? Aborto é o processo de interrupção da gestação de fetos de até, veja, esse material da Defensoria, né, que eu puxei aqui da internet, é o processo de interrupção da gestação. Então veja aqui, tá, ó, apostila de aborto legal, material de julho de 2018, tá? 5 anos, tá bom? Então esse é o material da Defensoria. Aborto é o processo de interrupção da gestação de fetos de até no máximo 20 ou 22 semanas, com peso previsto de 500 gramas, sendo que a interrupção da gestação após esse período se chama antecipação do parto. Então, vamos considerar aqui o que está na apostila, considerar aqui até 20 ou 22 semanas é aborto.
De 22, passou disso, ou seja, 23 semanas em diante, o que nós temos? Já se chama antecipação do parto. Então, tecnicamente, vamos considerar aqui, segundo a apostila, que se falar da interrupção de uma gravidez, depois, na 23ª semana, vamos falar em antecipação de parto. Até a 22ª semana, vamos falar em aborto, vamos chamar essa interrupção de aborto. Passou disso, é antecipação de parto. Ele pode ser espontâneo, natural ou induzido, provocado. Nos casos previstos em lei, pela legislação brasileira, o aborto é conhecido por aborto legal. O aborto é permitido no Brasil apenas em 3 casos. Gravidez de risco à vida da gestante. Nós vimos lá no artigo 128 que não se pune o aborto quando for o único meio de preservar a vida da gestante. É o único meio, não há outro meio. Gravidez resultante de violência sexual. Isso é o que está no Código Penal. E anencefalia fetal, conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2012. Lembra daquela decisão que a gente acabou de ver, né? Abril de 2012, em que ele julgou a questão do feto anencéfalo, né? Então, a anencefalia fetal, STF também decidiu que é permitido no Brasil, nesse caso também, ou seja, não se pode, na interpretação do Código Penal, punir, mesmo que não esteja no artigo 128 lá, como uma causa de que não se pode punir, né? Não está lá no artigo 128, dizendo que não pode punir, mas o STF decidiu, ainda assim, deve se considerar também, né? Assim como se considerou os 2 primeiros itens, considerar esse terceiro item também. Então vamos lá. Para ter direito ao aborto legal é necessária autorização judicial e apresentação de boletim de ocorrência. A realização do aborto nos casos citados acima não depende de decisão judicial, bem como não se condiciona ao boletim de ocorrência policial. Então veja que aqui existem alguns pontos a serem refletidos, né? Ou seja, como é que vai apurar, por exemplo, se houve uma violência, né? Então perceba que é preciso ter um cuidado muito, muito grande aqui, né? Como vai se verificar isso em termos médicos, etc., né? O caso da anencefalia, né, é uma questão médica. O caso do risco à vida da gestante também vai estar constando lá. Agora, a questão da violência, né? Então é isso que é um ponto um pouquinho mais, que deve-se ter um pouco mais de cautela ao se tomar uma decisão baseada nisso aqui, né? Todos os hospitais realizam procedimento de aborto legal? Infelizmente não. Segundo a apostila, infelizmente não. Por quê? Mas se no seu município não há esse serviço, você deve ser encaminhada, inclusive com fornecimento de transporte, ao serviço de referência mais próximo. Então, o que acontece? O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo aqui do hospital que não realiza, a defensoria, no caso, quando eu falo ela, é a defensoria, né? A defensoria está dizendo assim, infelizmente não, porque eles não querem, não. Ela está dizendo assim, infelizmente nem todo lugar, por exemplo, pode ter o preparo adequado para procedimento do aborto legal, né? Então ela não está dizendo assim, alguém que simplesmente se nega a fazer. Ela está dizendo que nem todos os hospitais realizam. Mas se no seu município não há esse serviço, não porque ele não quer, mas porque não tem como ele fazer, então você deve ser encaminhada, a pessoa no caso, né, a mulher, inclusive com fornecimento de transporte ao serviço de referência mais próximo. Quais profissionais irão atender a mulher? Então eu estou considerando aqui essa apostila de 2018. Futuramente a gente pode verificar se existe alguma coisa que mudou de lá para cá. Quais profissionais irão atender a mulher? As mulheres que procuram serviço de aborto legal serão atendidas por uma equipe multidisciplinar, formada por médica, ginecologista, ou obstetra, ou seja, pode ser ginecologista ou obstetra, ou os dois, né? Tanto o ginecologista como o obstetra. Anestesista, enfermeiro, enfermeira, psicólogo, psicóloga, assistente social. Então, nós vamos ter as pessoas responsáveis pelo aspecto técnico, que tem habilitação técnica para fazer o procedimento, e nós temos uma enfermeira que vai auxiliar o médico nesse procedimento, no caso, né? E nós temos psicólogo e assistente social que vão cuidar do aspecto ali do auxílio social, auxílio psicológico para essa pessoa, não é? Bom, só citando aqui, né, eu creio que dá para ver, mas assim, o texto, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, revisão, professor Dr. Jefferson Drezet Ferreira, projeto gráfico e apoio EDEP, Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, imagens Fripic. Nos casos em que a gestação, vou ter que diminuir mais um pouquinho, senão não vai caber, risco de vida da gestante. Nos casos em que a gestação oferece risco à vida da mulher, é permitido o aborto legal. O acolhimento deve oferecer atenção humanizada, informações que possibilitem a mulher avaliar se deve e se quer prosseguir com a gestação.
Então veja, mesmo a gravidez oferecendo risco à vida da mulher, deve ser conversado com ela a respeito do possível prosseguimento. Pode ser realizado até quanto tempo de gestação? Não há idade gestacional máxima para a realização do aborto nos casos de risco de vida da mulher. No entanto, quanto mais cedo, menores serão os riscos para a mulher. Então veja, não há idade gestacional máxima, então tecnicamente se interrompe a gravidez, né? Nós temos aqui o aspecto técnico, ou seja, antecipação de parto. Então seria uma antecipação de parto se a partir dali da 23ª semana, né? Segundo a própria apostila. Quais são os documentos necessários? O documento que deverá ser apresentado quando a gravidez representa risco à saúde da mulher é um laudo com a opinião de 2 médicos ou médicas, incluindo especialista na doença que coloca em risco a vida da mulher sempre que possível. Então, ou seja, 2 médicos e ainda especialista na doença que coloca em risco. Ou seja, além dos médicos que de repente estão envolvidos ali com pré-natal, alguma coisa nesse sentido, mas tem que ter 2 médicos e ainda assim, incluindo nesse caso, né, tem que ter aí um especialista na doença. Falar, não, realmente isso que ela tem realmente coloca em risco, né? O laudo deve conter uma descrição detalhada do quadro clínico e impacto na saúde da mulher gestante, baseando a recomendação de aborto em evidências científicas. Então deve ter evidência científica de que realmente ocorre risco, ou seja, não pode ser uma coisa da cabeça de alguém, né? Existem procedimentos específicos a serem seguidos? Ela deverá receber acolhimento humanizado, nós já falamos, né? Violência sexual. Nos casos de violência sexual, o aborto é permitido até a 20ª semana de gestação, podendo ser estendido. Então veja, até a 20ª semana de gestação se mantém ali, a princípio, sem nenhuma restrição. Na 21ª e 22ª semanas, desde que o feto tenha menos de 500 gramas. Então vamos lá. Quais são os documentos? Todos os necessários para a realização do aborto no caso de violência serão colhidos no hospital, no qual o procedimento será realizado. São documentos no caso a mulher opta pelo aborto e se responsabiliza pelos fatos narrados à equipe médica, enquanto verdadeiros. Então ela assume que o que ela está falando é verdade. Veja que isso é um procedimento um tanto arriscado, né? Porque basicamente vai ter que confiar no que ela está falando ali e simplesmente considerar como verdadeiro o que ela está falando. Ainda são necessários um parecer técnico do médico que ateste a compatibilidade da idade gestacional com a data da violência sexual relatada. Então, ou seja, ela fala que ocorreu em tal momento e aí o médico vai fazer a análise ali da data gestacional falando realmente bate, né? E um termo que aprova o procedimento da interrupção da gravidez, conforme a portaria 1508 de 2005 do Ministério da Saúde. Não é necessário apresentar para o hospital um boletim de ocorrência, laudo do IML ou autorização judicial. Então veja que é um procedimento aqui um pouco mais polêmico, né? Para não dizer bastante polêmico, né? Então nesse caso especificamente é uma questão que possivelmente levante bastante polêmica pela forma como que é realizada. Então não precisa de um laudo, né, de uma autorização judicial. Então é preciso ter bastante cuidado para que isso seja feito com a maior cautela possível, né? Existem procedimentos a serem servidos pelo serviço de saúde. Quando elas chegam com solicitação de aborto legal em caso de estupro, são encaminhadas para atendimento com uma equipe multidisciplinar. Primeiro, a mulher será ouvida por assistente social ou psicólogo que irão orientar os trâmites para a realização do procedimento, caso ela opte pelo aborto. Após essa conversa, a mulher será encaminhada para avaliação junto ao médico ou médica. A decisão sobre o aborto após as entrevistas será tomada por no mínimo 3 pessoas da equipe de saúde multiprofissional. Então veja, aqui já mudou um pouco a visão. Então veja, se a pessoa lê até aqui, só até aqui, até a autorização judicial, é polêmica. Aliás, assim, o fato de não ter autorização judicial, laudo do Instituto Médico Legal, já é uma coisa que levanta uma certa polêmica, né? Mas, veja que, ao menos sabendo que a decisão sobre o aborto após a entrevista será tomada por no mínimo 3 pessoas da equipe de saúde multiprofissional, no mínimo 3 pessoas, então significa o quê? Então vai ter um grupo de pessoas que vai ao menos tentar averiguar ali, pelo seu conhecimento técnico,
né, a viabilidade do que está acontecendo, se realmente, apesar da mulher falar que ela se responsabiliza, que os fatos sejam verdadeiros, ali vai ter... Então, assim, vai depender muito da visão dessa equipe aqui para que eles trabalhem de maneira técnica. É importante que eles trabalhem de maneira técnica, bastante técnica, para ter bastante cautela aqui, né? Interrupção ou antecipação terapêutica do parto, que seria a partir da 23ª, por exemplo, segundo nós lemos, em caso de anencefalia, ocorre quando existe essa malformação no feto, incompatível com a vida extrauterina, ou seja, é certo que a criança não vai sobreviver, né? A maioria dos fetos com anencefalia morre ainda no útero, mas parte dessas gestações pode chegar até o término, né? Então, após a 20ª ou 22ª semanas, o peso fetal maior que 500 gramas, esse procedimento deve ser realizado em um hospital que possua estrutura de maternidade. Ou seja, não há idade máxima para realizar o procedimento. Mas se tiver mais de 500 gramas, então tem que ter... Então veja que é um procedimento, acima de 500 gramas, já é um procedimento mais complexo. Então veja que existem muitas decisões técnicas a ser tomadas aqui no procedimento do aborto, permitido atualmente no nosso país. Quais são os documentos necessários para realizar a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia fetal? Exame de ultrassom com diagnóstico de anencefalia assinado por 2 médicos ou médicas e documento contendo o consentimento da gestante. Aí tem quando, se você quiser, né, nesse material ele fala quando é possível obter o diagnóstico, outros diagnósticos de inviabilidade devido à extrauterina, né? Então, veja, existem outros diagnósticos de anomalias fetais, com inviabilidade de vida extrauterina. Então, assim, existem outros diagnósticos, além da anencefalia, que têm o mesmo padrão. Olha, a vida extrauterina é inviável. Mas a decisão da STF só permite a interrupção da anencefalia. Nesses outros casos, a mulher pode solicitar judicialmente, por meio de um alvará judicial, a realização do aborto. O pedido deverá ser instruído com os mesmos documentos necessários para o procedimento no hospital. Ou seja, é uma situação tão complexa que mesmo o STF, por enquanto, ele se manteve apenas na questão da anencefalia, mas veja que há possibilidade de tentar via judicial, quando a vida é inviável, quer dizer, vai nascer e vai ser inviável que fique vivo, né, essa criança. Então, veja que aí então existe um procedimento um pouco mais difícil, mas veja, existe também essa possibilidade, tá? Procedimento de consentimento é o mesmo para gestantes adolescentes? Não. Em caso de adolescentes menores de 18 anos, é necessária a autorização de um dos pais ou responsável, excluindo-se as situações em que haja urgência no atendimento, como nos casos em que há risco de vida ou risco de morte iminente. Apesar dessa limitação, a vontade do adolescente deve ser respeitada caso sua família opte pela realização do aborto e a adolescente não. Então, se a adolescente falar que não, mesmo que a família diga que sim, veja, a vontade do adolescente deve ser respeitada. Por outro lado, caso o adolescente escolha pela interrupção e a família não, tal situação deverá submeter-se ao judiciário por meio do conselho tutelar. Então, veja, se a adolescente fala que não, a vontade dela deve ser respeitada. Agora, se ela fala que sim e a família fala que não, então vai para o judiciário. Aí tem como é realizada a determinação da idade gestacional, que é um aspecto mais técnico também. Os profissionais da área podem se recusar a realização do abortamento? Sim, é garantido ao médico ou médica alegar a objeção de consciência, que consiste no direito de recusar em realizar o aborto. A objeção se baseia no direito à liberdade de pensamento, crença e consciência. Nesse caso de recusa, a mulher deverá ser atendida por outro profissional, que garanta a efetivação do aborto. Bom, me parece bastante coerente essa condição. Imagina uma pessoa que não concorda de jeito algum com aquilo, tendo que fazer aquele procedimento. A tensão que ela vai ficar, né? E essa tensão pode, inclusive, interferir no seu trabalho. Então, é muito melhor uma pessoa que esteja, que não tenha ali uma objeção de consciência a fazer isso, né? Nós temos uma quantidade de médicos, creio, suficiente para que isso possa ser feito, né? Existem casos nos quais a objeção de consciência não é permitida, ou seja,
A objeção de consciência ela tem limite, ou seja, pode-se haver objeção de consciência, a recusa, mas não em todos os casos. Então, existem casos nos quais a objeção não é permitida? Sim. Em caso de urgência ou quando não há outro profissional para fazer o atendimento. Então, veja, está no local lá, não tem como esperar, não tem como fazer depois, não tem como aguardar um outro profissional. Então, aí nesse caso, existe uma limitação. Veja que eu estou falando de forma descritiva, não estou emitindo a minha opinião sobre nenhum aspecto aqui. Meu único momento que eu comentei foi sobre o aspecto um pouco mais polêmico em relação à violência, mas porque existe uma polêmica realmente, tá? Então, basicamente, nós pegamos bastante aspectos aqui dessa apostila. Vamos para o próximo. A bioética do início da vida. Miguel Couto, Cielo, né? A bioética no início da vida, tá? Novos tempos para mulheres e crianças, né? Rio de Janeiro, editora Fiocruz, 2005, Criança, Mulher e Saúde. Então vamos lá. Bioética do início da vida. O início da vida é o tema que se faz mais presente no pensamento humano. Foi incorporado em doutrinas religiosas, né? E aí por aí afora. Se o processo de gestação dos seres humanos houvesse permanecido no campo do natural, sendo modulado, mas não radicalmente modificado por artifícios instrumentais, não haveria maior preocupação ética. Entretanto, os fatos não se deram dessa maneira. O ser humano sempre interveio na reprodução de sua própria espécie. Então, vamos lá. O aborto é o começo da vida humana. As atitudes perante o aborto provocado têm se relacionado com o conceito do início da vida, né? Aí fala aqui a questão da Igreja Católica, né? A partir de 1869 foi decretado pelo Papa Pio IX a proibição absoluta de abortar. A rigidez dessa doutrina não resistiu ao decorrer do tempo, a gente já sabe disso, né? Não obstante, o início da vida continua a ser um dos temas mais controvertidos da bioética. Veja, ele que fez esse trabalho reconhece que o início da vida continua a ser um dos temas mais controvertidos da bioética. Então não é um tema fácil, né? Os processos de fecundação e reprodução artificializaram-se a tal ponto que é possível iniciar a vida humana em laboratório, modificar sua composição genética, selecionar o produto obtido e dar início ao seu desenvolvimento para depois entregar sua evolução e maturação ao útero humano geneticamente relacionado ou não com o embrião. Diante de tamanhos artifícios, só pode desencadear-se um intenso debate bioético. A pergunta crucial é em que momento se reconhece o aparecimento da existência humana e quais são os critérios que deverão validar esse reconhecimento. Então, aí fala aqui dos conceitos do início da vida humana, se for caso você queira pesquisar, né? Teoria heliomórfica de Aristóteles, pensamento contemporâneo de Alfred North Whitehead, transparece preocupação com as probabilidades que dão solvência ao conceito de potencialidade. A ideia de um novo ser certamente pode abarcar todas as potencialidades que já se tenham realizado em algum momento da humanidade. Conceder ao embrião status moral equivale ao da pessoa, com base numa potencialidade hipotética, não detectável e sujeita a inúmeras contingências. Né? Então, aí ele vai falar sobre vários aspectos aqui que você pode... Né? Status moral não depende de alguém ser pessoa, mas ser um indivíduo humano. Né? Então, quando alguém fala assim, não se pode... buscar um aspecto moral para falar sobre o assunto. Se você tiver a oportunidade, você pode pesquisar sobre fato, valor e norma, que é a tridimensionalidade proposta por Miguel Reale. Né? Fato, valor e norma formam uma correlação, aqui nós estamos no jus.com.br, formam uma correlação de natureza funcional e dialética, dada a implicação polaridade a uma ação subordinada a uma norma resultante. Então, veja só. Toda conduta implica no fato de uma ação subordinada a uma norma resultante de um valor que se quer realizar. A história nos mostra que o significado da palavra direito se delinearam segundo os 3 aspectos fundamentais. Segundo, o valor como intuição primordial. Então, quando ocorre um fato, o que eu penso sobre aquele fato? Então, veja bem. Quando ocorre alguma coisa. Por que nós definimos alguma coisa como crime, alguma coisa como ilícito civil, alguma coisa como ilícito tributário? Porque nós emitimos um juízo de valor sobre aquilo.
entendemos como algo legal ou ilegal porque emitimos um juízo de valor. Ocorre um fato, ou nós mentalizamos esse fato, temos um juízo de valor sobre ele e determinamos se ele é legal ou ilegal. Então sempre vai ter algum aspecto, de certa forma, moral, tanto para aprovar como para proibir alguma coisa. Antigamente, a correlação entre os aspectos fático, axiológico e normativo não foram claramente percebidas pelos juristas, né? A teoria da tridimensionalidade genérica concebe cada um dos três elementos de forma abstrata ou separada, que seria o fato, o sociologismo jurídico, o valor, o moralismo jurídico, e a norma, normativismo jurídico, não reconhecendo, portanto, que existe uma correlação ou implicação entre esses fatores. Segundo Miguel Reale, o jurista e professor alemão Gustav Hildebrandt concebia o direito como um fato cultural, estudado sobre três formas: factual ou empirista, gnoseológica e, por fim, o valor final. A específica, na Alemanha, Wilhelm Sauer, e no Brasil, Miguel Reale, surgiram as primeiras tentativas de demonstrar que o fato, valor e norma devem ser considerados como fatores essenciais. Então, eles ocorrem indissoluvelmente unidos entre si, não podendo ser apresentados cada um abstraído dos demais. Eles estão extremamente unidos. Não tem como pensar em um fato que não vai gerar um valor e um valor que não vai gerar a possibilidade de se pensar sobre uma norma ou a existência ou não existência de uma norma. Então, se ocorre alguma coisa, automaticamente nós vamos pensar, bom, isso é correto, isso não é correto, isso é legal, isso deveria ser ilegal, né? Miguel Reale sim surgiu contra a generalidade, sustentando que o direito é tridimensional, quer o estudo seja filosófico, sociológico ou científico. Então, aí, o fato vem a ser acontecimento social que envolve interesses básicos para o homem. O valor, elemento moral do direito. Toda obra humana é impregnada de valores, igualmente o direito. Então, esse aqui é a primeira tese, dimensões essenciais. E a norma, comportamento, organização social imposta aos indivíduos. Então, o fato gera um valor na mente das pessoas e, a partir daí, as pessoas vão estabelecer alguma norma. Aí tem a tese dialética de complementaridade. Os elementos se implicam e se exigem de forma recíproca, resultando na interação dinâmica dos três elementos. Então, assim, eles são muito unidos, né? Então, nós temos que tratar cada um deles. Então, sempre vai haver um valor sobre alguma coisa. A pessoa sempre vai emitir um juízo de valor sobre alguma coisa, não é? Vamos lá, então, falar sobre aqui o projeto de lei da deputada Cris Tonieto e do deputado Felipe Barros. Né? Então, esse projeto de lei aparentemente teria se iniciado em 2019, gabinete da deputada Cris Tonieto, do PSL, Rio de Janeiro. Congresso Nacional decreta, fica revogado o artigo 128 do Decreto-Lei de 1940, que é sobre a questão, que seria o quê? Revogar as permissões referentes ao aborto. Né? Lembra que o artigo 128 do Código Penal, né? Ele fala aqui, ó, não se pune o aborto praticado, no caso do aborto necessário, da gravidez resultante de violência, de estupro. E aí, a DPF 54 colocou lá também a questão do feto anencéfalo. E veja que na apostila da Defensoria Pública, fala também que se não for feto anencéfalo, mas o resultado for o mesmo, né, ou seja, a chance de vida extrauterina, fora do útero, é mínima, ou seja, vai nascer e não vai ter como sobreviver. Então, existe a possibilidade também, segundo a apostila, de ajuizar uma ação. Né? Então, ficaria revogado esse artigo 128 e essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, ou seja, retirar as exceções relacionadas ao aborto. Projeto Proteção Constitucional do Direito à Vida. A Constituição, em seu artigo 5º caput, estabelece como um dos princípios basilares o direito inviolável à vida. E o Código Civil de 2002 coloca que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, veja que a discussão aqui é considerando, veja, olha, o artigo 5º caput fala que a vida é um direito inviolável, direito à vida, né? Se você olhar o artigo 5º da Constituição Federal, você vai ver aqui, ó. Constituição Federal, artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei.
sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, no caso, aí o STF considerou não só os residentes, né, mas todos que estiverem no país, a inviolabilidade, é inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Nos termos seguintes. Então, aí tem os termos aqui, mas basicamente o quê? Ele está dizendo, ó, é nesses termos, mas o direito à vida é inviolável. Então, tendo isso em mente, eles fizeram essa proposta aqui. E o Código Civil fala, a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Da mesma forma, o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Então, se é para haver efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, então uma coisa nós já vimos aqui, não dá para interpretar o artigo 5º, juntamente com o artigo 2º do Código Civil e o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente e permitir, por exemplo, a interrupção da gravidez como regra. Então, não tem como. Por quê? Porque isso vai de encontro à inviolabilidade do direito à vida, à proteção dos direitos do nascituro desde a concepção e da efetivação de políticas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso. Ok? Então, não dá para pensar aqui no aborto como uma prática via de regra, né? Eles estão discutindo aqui as exceções do artigo 128 do Código Penal, tá? Que não tem outro meio de... existe um risco muito grande à vida da mãe, no caso de estupro, e ali, possivelmente, se está discutindo o artigo 128, é possível que eles estejam discutindo também a questão do feto anencéfalo, né? Então, assim, tem uma má formação e aí é inviável que aquele bebê sobreviva, né? Já se determinou cientificamente que é inviável que ele sobreviva, então existe essa permissão do STF e outras estão aí se desenvolvendo na medida que também seja, olha, não é feto anencéfalo, mas o resultado vai ser o mesmo. É inviável que esse bebê sobreviva, né, devido ao problema que ele tem, etc., a deficiência que o bebezinho tem ali. Então, veja, então eles estão discutindo aqui a exceção, ok? Não é demais trazer à baila os dizeres do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito a existência e exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção. A primeira acepção relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência. Então, o direito de permanecer vivo e o direito de ter uma vida com subsistência, com o mínimo de dignidade, um mínimo de recurso, etc. O início da mais preciosa garantia individual deve ser dado pelo biólogo, cabendo ao jurista tão somente dar-lhe enquadramento legal. Na realidade, assim, pelo especialista, né? Que o termo biólogo, né, não sei se seria o mais indicado, mas, assim, por exemplo, uma comissão, né, por argumentos científicos. Eu entendo que ele quis dizer o seguinte: a garantia, o início da mais preciosa garantia deve ser dado por argumentos científicos. Eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes, quando ele colocou dado pelo biólogo, que a intenção dele tenha sido dizer o seguinte: dada por argumentos científicos, estritamente científicos. Pois do ponto de vista biológico, a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto. A Constituição, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive uterina. Então ele fala assim, do ponto de vista biológico, quando começa a vida? Com a fecundação. Então, fecundou, a vida se inicia aí, né? Eu não sei exatamente, eu não li ainda, mas eu não sei qual é a fonte de onde ele tirou essa citação do ministro Alexandre de Moraes, mas, de qualquer forma, você pode aí, é o projeto de lei, não tem nem o número, né, na verdade, mas seria uma revogação. Eu não sei nem como está a situação disso aqui, né, se isso foi para frente ou não. Mas, se você pesquisar na internet, você vai ver aí, não tem um número específico no projeto, acho que não foi para frente, talvez, mas aí é deputado federal Cristo Nieto e Felipe Barros. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, ou seja, fala da personalidade do nascituro,
né? Toda pessoa, né? Artigo 3º, veja, Pacto de São José da Costa Rica, né? Em decorrência da Conferência Americana de Direitos Humanos. Diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Artigo 4º, número 1 do Pacto de São José da Costa Rica. Se isso não foi modificado, então é assim que estaria no Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, desde o momento da concepção, esse direito deve ser protegido. Toda pessoa, no artigo 3º, tem direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Bom, nós podemos até pesquisar aqui, né? Pacto de São José da Costa Rica. Tratado Internacional, PGE, Pacto de São José da Costa Rica. Vamos colocar aqui no site do Planalto, né? Então, decreto número 678, de 6 de novembro de 1992. Considerando a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, entrou em vigor, decreta a Convenção sobre Direitos Humanos, apensa por cópia o presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém. Então, vamos ver aqui. Direito à vida. Olha aqui, artigo 4, direito à vida. Item 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Em geral, desde o momento da concepção. Então, por mais que ele coloque em geral, ou seja, ele diz assim, não é de forma absoluta, mas em geral deve ser respeitado desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta pelos delitos mais graves. Então, veja, o conceito de retirar a vida de alguém, mesmo nos países que não houverem abolido a pena de morte, só poderá ser imposto pelos delitos mais graves em cumprimento de sentença final de tribunal competente. Então, veja, não se deve impor a pena de morte à pessoa, no item 5, no momento da perpetração do delito for menor de 18 anos ou maior de 70. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia e aí sucessivamente. Toda pessoa tem direito que se respeite sua integridade física, a pena não pode passar da pessoa do delinquente. Então, veja, nós temos várias questões aí que levantam questionamentos, né? Levantam questionamentos a respeito de como vai ser tratado esse aspecto do... Não sei por que não está modificando aqui. Mas aí eu vou ler para você aqui sobre já li sobre a personalidade do nascituro, né? Então é o seguinte, eu vou ler aqui para você e aí não está aparecendo aqui no PDF, né? Ele não está atualizando, mas eu vou ler aqui para você. Se o nascituro é pessoa, isso foi declarado por uma convenção que tem status supralegal, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. Então, assim, por exemplo, ela está abaixo da Constituição, mas acima da legislação. Então, por exemplo, abaixo da Constituição, eu tenho a Constituição como a carta maior, referência maior legal no nosso país, e abaixo nós temos, então, essa convenção. Essa convenção diz o seguinte: a pena não pode passar da pessoa do delinquente, ou seja, eu não posso punir um terceiro pela falha de um delinquente. E também a pena de morte, ela deve ser, mesmo nos locais em que ela é permitida, deve-se tê-la como consequência de um crime extremamente grave, né? E aí com as ressalvas em relação aos menores de 18 anos, etc. Então, veja, existe uma preocupação com a vida e essa preocupação ela tem um cunho mundial. Então, por isso existe essa polêmica a respeito das exceções que seriam cabíveis nesse processo de interromper uma gravidez, por exemplo, né? Ok? Então, você pode ler com mais calma isso aí, tá? A mesma conclusão chega Ronald Dworkin, ardente defensor da sentença Roe versus Wade, que em 1973 declarou constitucional o direito ao aborto nos Estados Unidos, né? Repetidas vezes em seu livro Domínio da Vida, o autor afirma que se o nascituro fosse pessoa, o aborto seria inadmissível em todos os casos, inclusive em estado de necessidade ou em gravidez resultante de estupro. Em termos morais e jurídicos, é inadmissível que um terceiro, como um médico, mate uma pessoa inocente, mesmo quando for para salvar a vida de outra.
Do ponto de vista de que o feto é uma pessoa, uma exceção para estupro é ainda mais difícil de justificar do que uma exceção para proteger a vida da mãe. Então veja que assim, existem críticas, é lógico, esse aspecto, mas assim, você pode ler também esse material, mas para você ver que existe um debate, tá? Existem pontos a ser tratados, existem pessoas que são contra. Na opinião do ministro Aires Brito, relator da ADI 3510, sobre a destruição de embriões, a proibição do aborto não significa o reconhecimento legal de que em toda gravidez humana já esteja pressuposta a presença de pelo menos duas pessoas, a da mulher grávida e a do ser em gestação. Leamos com atenção como prossegue o ministro. Se a interpretação fosse essa, então as duas exceções do inciso 1 e 2 seriam inconstitucionais, sabido que a linha do inciso 47 do artigo 5º da Carta Magna Federal proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Faltou ao ministro dizer que o que para ele era apenas uma hipótese é uma realidade. O direito brasileiro reconhece a presença de duas pessoas, da gestante e da criança por nascer. Então veja que existe um debate muito grande a respeito disso, tá? Deixa eu ver aqui. Não está atualizando, mas de qualquer forma. Bom, agora eu vou ler para você aqui, para entrarmos na fase de finalização, a legislação sobre aborto nos países da América Latina, uma revisão narrativa. Legislação sobre aborto na América Latina, né, nos países da América Latina. O que ele fez aqui? Ele verificou artigos científicos abordando 18 dos 20 países que atualmente compõem a América Latina, com exceção do Paraguai e Venezuela. E o que ele concluiu? O tema da legalização do aborto ainda gera muitas ambivalências na América Latina. Contrapõe-se, por um lado, visões religiosas, o direito à vida fetal e o receio da banalização da prática. E, por outro, a iniciativa da preservação da vida e direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, assim, veja que é um pouco controverso você falar em iniciativa de preservação da vida fora da defesa da manutenção da vida, né? Então veja que existem esses questionamentos, buscando diminuir os índices de aborto inseguro e mortalidade materna. Então veja que ele fala, qual é a conclusão que ele chega nesse artigo? Ele tem, nesse trabalho, ele tem 9 folhas, tá ok? E aí, se você quiser pesquisar ele na internet, tá? Você tem aí o artigo original, tem vários autores, Bruno Henrique Kiel Aguiar, Juliana Moura da Silva, Mônica Beatriz, existem vários, tá? Várias pessoas que fizeram esse trabalho, tá? Vou colocar, não vai dar tempo de ler tudo, né? Mas eu vou ler só a conclusão para você. Bom, vamos ver, países que legalizaram o aborto sob algumas condições. Então nós temos aqui Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, Haiti. Olha, praticamente todos os que eles analisaram aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 países que eles analisaram aqui, 14 países têm legalizado na América Latina, dos que eles verificaram, tem legalização de aborto sob alguma justificativa. A maioria por risco de morte à mulher. Então, o único que não tem por risco de morte à mulher é o Panamá, dos 14 que eles verificaram, que é Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, Haiti, Panamá, Honduras, México, Nicarágua, Peru, República Dominicana e Uruguai. Só o Panamá que não aprova com relação ao risco de morte à mulher. Com relação a risco à saúde física ou mental da mulher, então veja, risco de morte, quase todos. Risco à saúde física, aí já é uma coisa um pouco ou mental da mulher. Aí já é uma questão, assim, que já é bem mais polêmica, né? Eu creio que existe um conceito assim, de se entender que é algo bastante subjetivo, né? Saúde física ou mental da mulher, e aí como é que funciona isso, né? Mas aí teria que analisar. Mas seriam, no caso, a Argentina, a Bolívia e o Peru. Só que veja só, malformação fetal grave. Então veja, a Argentina e a Bolívia aprovam no caso de risco de saúde física ou mental da mulher, e o Peru também. Mas não tem essa aprovação na malformação de fetal grave. Só tem a Colômbia e Panamá. E inseminação artificial sem consentimento, só a Colômbia. Incesto, só a Colômbia e a Bolívia. Estupro, Argentina, aí tem uma observação aqui em relação à Argentina.
mas tem o Brasil, a Bolívia, Brasil, Colômbia e Equador. Então existe uma preocupação mundial, vamos dizer assim. Aí ele conversa aqui, né? Esse artigo ele vai especificando essa discussão, tá ok? Conclusão. Observa-se que os argumentos a favor do aborto legal englobam principalmente os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e a possibilidade de diminuição de índices de mortalidade materna. Já quem é contrário enaltece o direito à vida e advoga que a liberação poderia levar ao aumento de casos de abortos múltiplos e incidentes, e DSTs, pois poderiam ser praticados como forma de contracepção. Destacam a importância da educação em saúde, uma vez que existem diversas formas de evitar a gravidez indesejada, né? Algumas questões também são levantadas. De quais 3 sujeitos deve prevalecer? Do pai, da mãe e do embrião feto? Surge ainda questionamento sobre como as penalizações para o crime e de estupro em países mais restritivos vêm sendo discutidas. Ou seja, assim, o que tem sido feito para evitar determinadas circunstâncias, como do abuso de uma mulher, de uma adolescente, etc., para evitar chegar nesse ponto, né? Então, tem sido feita essa discussão. Bom, eu gostaria de conversar finalizar aqui com alguns pontos que são colocados, né? Por exemplo, argumento de que não adianta proibir porque a mulher vai fazer mesmo. Já que ela vai fazer mesmo, é melhor que ela faça no ambiente de segurança do que ela faça com risco. Veja que esse argumento, ele, em termos lógicos, eu considero ele bastante falho. Por quê? Vamos pensar o seguinte: o traficante vai continuar fazendo tráfico de drogas independente da proibição, então vamos liberar o tráfico. Vamos liberar tudo. O assassino vai continuar matando, mesmo com a proibição de matar. Lá no artigo 121, matar alguém, homicídio simples, homicídio culposo, homicídio qualificado, etc. Então nós vamos permitir que as pessoas saiam por aí acabando com as vidas umas das outras, porque vão continuar matando e já que é proibido, torna-se ainda mais arriscado a situação da pessoa e etc. Então, estupradores vão continuar existindo mesmo com a lei contra o estupro. Percebe o problema, a falha lógica tremenda, terrível nesse tipo de argumento? Já que as pessoas vão continuar fazendo isso, então é melhor liberar. Veja que isso é totalmente absurdo. Quando a gente começa a pensar nisso para outras coisas, nós percebemos o quão absurdo é esse tipo de pensamento, né? Em termos lógicos, pensando sobre isso. Um outro ponto. A mulher tem direito a fazer o que quiser com o seu corpo. Bom, nós estamos falando de 2 corpos, estamos falando de 2 vidas. A dela e de uma outra criança. Então veja. Mas está se desenvolvendo no corpo dela. Ok, mas não é a vida dela. Percebe? Será que alguém autorizaria, por exemplo, um pai falasse: eu não quero mais o meu filho aqui. Meu filho é um bebê, nasceu, eu não quero mais esse bebê. Eu tenho direito de fazer o que eu quiser com a minha casa. Vou deixar esse bebê lá fora. Eu creio que a maioria das pessoas não concordaria com isso, acharia um absurdo isso, né? Vou pegar o bebê e jogar lá fora na rua porque não quero mais ele dentro de casa. Eu creio que a maioria das pessoas entenda isso como algo extremamente prejudicial. Um homem, ele tem o desejo de fazer alguma coisa com outra pessoa. Já que ele tem o desejo, tem que se respeitar a liberdade dele fazer o que quiser com o seu corpo. Olha, ele vai fazer o que quiser com o corpo dele, desde que para isso ele não prejudique o corpo de outra pessoa. Não é assim que nós interpretamos, por exemplo, a pessoa não pode sair por aí furtando outra pessoa, roubando outra pessoa. Eu quero um tênis, eu quero melhorar a minha aparência, então eu vou fazer isso às custas de... O que é o roubo? Você tirar com violência ou grave ameaça algo de alguém, por exemplo, né? Aí você vai... eu vou fazer, eu tenho direito, eu quero, né? Então a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, não é? Ou seja, você não pode, para satisfazer um desejo seu, eu não posso, para satisfazer um desejo meu, ou mesmo uma necessidade de prejudicar um terceiro. Então veja que esse raciocínio também não se sustenta. A maioria das mulheres que fazem aborto, por exemplo, né, algumas pessoas falam, uma boa parte das mulheres que interrompem a gravidez, elas o fazem porque elas já tiveram mais de um filho. Mais um motivo para ela não ter tido, para ela ter se precavido.
os métodos contraceptivos, eles não são 100%, mas eles previnem a imensa maioria. Então, uma pessoa que viesse a ter filho se utilizando o método contraceptivo, principalmente duplo método contraceptivo, seria a exceção da exceção da exceção. Então, obviamente, isso também não serviria como justificativa, principalmente para a liberação da interrupção da gravidez como uma regra, né? Mais uma coisa que eles falam, né? Existem mulheres que já fizeram aborto uma vez e estão fazendo de novo. Peraí, ela já passou por isso, ela sabe como é, engravidou de novo? Não é? Isso eu estou considerando assim uma gravidez assim de livre consentimento. Ela consentiu com a relação que ela teve, ok? Então ela engravidou, abortou e consentiu em ter mais relações e engravidou de novo, não se preveniu da maneira adequada, etc. Por quê? Porque vamos ver o seguinte, vamos pensar o seguinte. Vamos colocar aqui eficácia dos métodos contraceptivos. Então vamos lá, olha só. Clínica Femina, Clínica Médica, os métodos contraceptivos. Vamos lá. Segundo a PNDS, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, realizada em 2006, os métodos mais utilizados, né? E aí ele falou aqui, pílula, esterilização feminina, preservativo masculino, injeção contraceptiva, esterilização. Vamos lá. Vamos ver aqui o DIU, pequena estrutura que é colocada, o índice de falha do DIU é 0,1%. Então veja, o índice de falha do DIU é 0,1%. Então 1 em 1000. 1 em 1000. 1 em 1000 que usarem o DIU terão aí uma chance de índice de falha. Isso estou considerando aqui, não estou vendo nem o ano desse material, tá? Vasectomia apresenta falha de 1%, 1 em 100. Preservativo masculino, índice de falha entre 8% e 20%. Feminino, entre 8% e 20%. Pílula anticoncepcional, índice de falha de 0,1%. Injeção contraceptiva, índice de falha de 0,1%. SIU, sistema intrauterino, 0,1%. Implante hormonal, 0,1%. Anel vaginal, 0,1%. Adesivo anticoncepcional, 0. Então veja, geralmente o índice de falha de muitos desses atuais, pelo menos na data em que foi feito esse material, teria sido de 0,1%, né? Se você combinar isso, veja só, qual método contraceptivo é 100% eficaz? Não existe nenhum 100% eficaz. No entanto, a chance de falha dos dois métodos é extremamente baixa, sendo parecida com a dos métodos cirúrgicos, o que os deixa entre os métodos mais eficazes. Vamos ver aqui no site da Gineco, né? Vamos ver só. Uma vez que não dependem da correta administração pelo usuário, o DIU e o DIU hormonal possuem eficácia superior quando comparados aos métodos de curta ação, como pílulas, injeções, anéis e adesivo. Então ele tem o índice ainda maior do que daqueles lá que nós já vimos. Então veja que já há uma melhoria em tudo isso, né? Aí vamos ver mais uma coisa aqui. Em 2018, no site da ONU, a mesma coisa, entre 95% e 99,9% de proteção. Espifarma, né? O índice de falha é 0,1% se tomada de forma correta e sem esquecimento, né? Olha, é Espifarma. Então veja, nós estamos falando de exceções, né? 5 métodos e sua eficácia, né? Veja só. Então ele fala o anticonceptivo oral e sua eficácia, índice de falha de apenas 0,1%. 1 em 1000. Anticoncepcional injetável, né? Vamos ver aqui o que eles vão falar no site da Espifarma. Índice de falha 3 em cada 1000 mulheres, 0,3. Né? Então 13 em 1000. Adesivo 10 em 1000. Então 10 em 1000 é basicamente 1%, né? 1%. DIU e eficácia 13 em 1000, 0,3%.
6 em 1000, 0,1, 0,6. Então veja, 5 em 10 mil. Então é 0,5 em 1000. Então isso significa 0,05%. 5 em 10 mil. Veja só, implanou em sua eficácia. Então os métodos estão cada vez mais eficazes. E fora que também existe, se você, método contraceptivos combinados, né? Você tem ainda a questão do método combinado, né? Se os métodos, quando usados corretos, podendo sua taxa de falha ser da ordem de 0 a 1%. Bom, se os métodos eles são muito altos e você ainda pode combinar os métodos, se você combinar os métodos, por exemplo, da preservação masculina e feminina, você tem ainda um método ainda mais eficaz. Aí nós temos o argumento de que nós não temos uma educação sexual. Ora, há muitos anos nas escolas, as crianças, vamos dizer assim, pré-adolescentes, adolescentes, já aprendem. Até demais, se a gente for parar para pensar, né? Eles já aprendem sobre como funciona a relação sexual, que tem como prevenir, já sabem disso. Muitas pessoas já sabem. Não é por desconhecimento que muitas pessoas acabam tendo filhos, né? Um outro argumento, o homem simplesmente sai e vai embora. Bom, aí é uma questão de responsabilização, de enrijecer a lei para responsabilizar esse pai também que simplesmente a mulher engravida, ele vai embora, né? Então nós temos que enrijecer a lei nesse sentido e não punir o bebê, né? Então veja que existe uma série de pontos, veja que existe uma série de argumentos que são usados, que eles são argumentos, as pessoas falam, não pode usar argumentos de cunho moral para falar contra a interrupção. Mas é o que eles usam para falar a favor. A mulher tem direito de fazer o que quiser com o corpo dela. Então, na ponderação de direitos, eles acham que assim, o direito de fazer o que quiser está acima do direito à vida. E para que nós temos as leis, então, se o direito de fazer o que quiser está acima do direito à vida? Não faz sentido, não é? Então veja que existem pontos que, em termos lógicos, a gente pode analisar, independente de aspectos religiosos. Nós podemos analisar única e exclusivamente em termos lógicos, falhas lógicas na argumentação pró-interrupção da gravidez. Existem muitos pontos que devem ser considerados. Então, existem falhas, né, como foi abordado, na questão de dizer que elas vão continuar fazendo e com maior risco. Não, elas sabem dos riscos, sabem que deve se prevenir, sabem que é prejudicial e preferem se arriscar a assumir a consequência de ter engravidado, isso considerando as pessoas que engravidaram assim, por um relacionamento consentido, pelo menos, né? Pelo menos nesse caso aí. Então, veja, existe toda a argumentação em cima da liberação da interrupção, que seria basicamente a interrupção sob demanda, ou seja, por qualquer motivo, a pessoa não quer, simplesmente acabou, né? Todos eles são, logicamente, inválidos, né? Todos esses argumentos são logicamente inválidos. Aí, dentro das exceções, eu acredito que a discussão ela é mais complexa, mas vale lembrar que no caso, por exemplo, de um abuso, o abusador, ele não é condenado à pena de morte, né? Mas, dependendo do estágio em que isso ocorrer, não há dúvidas de que o bebê que está ali dentro da barriga da mãe, ele já é um ser vivo ali que sofre. Então, veja, tudo isso deve ser considerado, não é? Então, eu acredito que existe uma reflexão muito grande. Eu acredito que a questão da liberação legalmente ela é inviável e logicamente também é inviável a liberação como via de regra, como muitos defendem, inclusive médicos, médicas que defendem isso, não é? E eu gostaria de, já passamos bastante, mas eu queria fazer um trabalho um pouco... Veja que a editora Abril, ela teria teria divulgado um levantamento de que 95% de quem, vou colocar aqui para vocês, de quem aborta não se arrepende. Nova pesquisa desbanca o típico argumento de que proibir evitaria graves danos emocionais às mulheres. De acordo com um estudo publicado no periódico científico Social Science,
a grande maioria das mulheres não se arrependem. Então, foi a Universidade da Califórnia, São Francisco. Então, isso foi falado na Veja, não é? Vamos aqui. Isso foi em 2020. As mulheres sentem alívio, não arrependimento. Veja o seguinte, eu não vou nem entrar no mérito da questão aqui, tá ok? Nós podemos pesquisar, a maioria das mulheres não se arrepende de fazer aborto. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, etc. Existe tudo isso, tá? Em relação, quer dizer, não vou nem entrar no mérito de como foram feitas essas pesquisas, se realmente elas correspondem à realidade e etc, ok? Então, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar o contrário. Para decidir se o artigo 121, vou colocar aqui para você, enquanto eu vou falando aqui, você vai lendo, tá? Artigo 121 do Código Penal. O homicídio aqui. Homicídio simples, matar alguém. Reclusão 6 a 20 anos. Vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa de quantas pessoas que cometeram homicídio que se arrependeram. 95% não se arrependeu. Então, vamos permitir o homicídio. Veja aqui. O simples fato de alguém usar esse tipo de argumento para dizer assim, olha, tá vendo? As mulheres não se arrependem de abortar, 95% delas não se arrependem, tá vendo? Então deve abortar sim, deve se interromper a gravidez sim. Veja que, peraí, faz sentido isso? Veja que não faz o menor sentido. Vamos determinar se feminicídio contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Vamos ver se nós vamos manter o feminicídio perguntando às pessoas que cometeram o feminicídio se elas se arrependeram. Se a maioria delas não se arrependeu, então tá vendo? Isso é um argumento a favor de se liberar. Olha que absurdo. Você já parou para pensar nesse tipo de homicídio culposo, aumento de pena, né? Vamos pensar aqui na induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, ou automutilação. Então, induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou praticar automutilação, né, ou prestar auxílio material, que é o induzimento, instigação e auxílio, né? Então, eu falar para alguém, incentivar, a pessoa não está pensando nisso e eu fico colocando isso na cabeça dela. Ou então ela está pensando nisso e eu estou reforçando isso na cabeça dela. Ou pior ainda, eu dou material para ela efetivar o que ela quer. Isso é crime. Mas imagine que alguém resolva falar o seguinte. Alguém resolva ter a brilhante ideia de perguntar assim, vamos perguntar para as pessoas que já cometeram isso se elas se arrependeram. 95% das pessoas não se arrependeram. Então, vamos tirar isso do Código Penal, vamos deixar. Infanticídio, aborto, né? Vamos pensar em outras coisas. Lesão corporal, vamos por o seguinte, alguém vá e te lesione, tá? Cause lesão corporal em você. Veja o que você está lá andando tranquilamente em algum lugar e alguém vai lá e bate em você de tal forma que cause perigo à sua vida. Vamos perguntar para essas pessoas se elas se arrependeram do que fizeram. Se a maioria falar que não, então vamos tirar isso da lei. Né? Percebe como isso é absurdo, como esse tipo... Violência doméstica. Vamos perguntar se as pessoas que praticaram violência doméstica se arrependeram. Se a maioria não se arrependeu, então vamos deixar para lá. Abandono de incapaz. Veja só. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade por qualquer motivo incapaz de defender-se. Então imagina, pai ou mãe vai lá, abandona o filho na rua. Do nada pega lá o filho e abandona na rua. Filha, 3 meses, 1 mês de idade, deixa lá. Aí pergunta-se para a maioria desses pais que abandonaram os filhos. Eles falam, não me arrependo não. Então vamos tirar o artigo 133 do Código Penal, vamos tirar o abandono de incapaz. Para quê? Vamos liberar então. Veja como é absurdo. Só o fato de alguém se prestar a dar esse tipo de informação para as pessoas, vamos derrubar o argumento de que as pessoas se arrependem. A pergunta não deveria ser justamente o contrário? Por que elas não estão se arrependendo? Por que elas acham normal? Por que elas se sentem aliviadas em fazer esse tipo de coisa? Indiscriminadamente, em alguns casos até, né? Quer dizer, vou perguntar para alguém que abandonou um bebê na rua. Ele não se arrependeu. Então vamos liberar. Não seria justamente o contrário? Bom, por que será que uma pessoa abandona um bebê na rua e não se arrepende?
Por que será que uma pessoa lesiona a outra e não se arrepende? Por que uma pessoa comete um homicídio e não se arrepende? Né? Invade a casa de alguém, a pessoa vai lá, não oferece resistência alguma, fica lá morrendo de medo, obviamente, e a pessoa vai lá simplesmente e ceifa a vida de outra pessoa, e ela não se arrepende. Isso seria um motivo para liberar? Então veja, sob quaisquer aspectos lógicos, a maioria dos argumentos que essas pessoas usam, eles não se fundamentam. E aí eu vi um comentário assim: vocês não estão preocupados com a vida, vocês estão preocupados se a mulher consentiu ou não. Mas é óbvio que nós temos que estabelecer critérios. Veja que nós não podemos simplesmente tratar a vida humana, porque veja, se começa-se a permitir que a pessoa interrompa a gravidez, qual é a garantia que se tem que isso não vai ser estendido? Acabou de nascer. Pode. Com 1 mês de vida só? Pode. Qual vai ser o critério? Então é óbvio que tem que haver um critério. Se uma pessoa consente fazer alguma coisa e não quer arcar com as consequências do ato que ela fez, então ela pode simplesmente tomar o caminho mais curto e prejudicar um terceiro? Já parou para pensar? Não é? Então veja que são absurdos esses pensamentos, né? Então, para satisfazer um desejo meu, para me aliviar de um trauma, eu vou penalizar permanentemente um terceiro que não pode se defender? Então veja, todos esses argumentos existem. E aí posteriormente podemos até com certo cuidado, né, tratar de exceções, mas fica evidente que os argumentos a favor da liberação como regra e não como exceção, a liberação como regra, ela é altamente ilógica, irrazoável, né? Querer transformar aspectos excepcionais ou querer transformar a culpa de alguém, que ao invés de reconhecer o erro e assumir com as consequências, quer tomar o caminho mais breve, isso não é um argumento lógico a favor. Então, o que nós vimos foi aspecto legal, nós vimos a questão do Código Penal, da DPF número 54, nós vimos que o aborto é, via de regra, considerado crime e, excepcionalmente, ele é permitido. Existe uma discussão a favor disso, mas existe uma discussão ainda mais ampla e, no meu entender, muito perigosa, a liberação sob qualquer motivo, né? Quer fazer, faz, e pronto, acabou, né? Considerar que o direito de uma pessoa de decidir em relação ao seu corpo permita que ela decida sobre um corpo de um terceiro, né, que não pediu para nascer, né? Então, existe todo esse questionamento a ser feito e fica aí um ponto para reflexão. Você pode analisar todos os materiais aí que foram colocados e outros materiais e pensar a respeito. Lembrando-se que todo fato ele vai gerar um juízo de valor na nossa mente. Então, todas as pessoas que forem falar a respeito, elas vão emitir um juízo de valor. A questão está se considerando logicamente isso? Está se considerando realmente cientificamente isso? Ou apenas quer se dar direitos que não levem em consideração a inviolabilidade do direito à vida, né? E se nenhum direito é absoluto, por que se coloca o direito de decisão acima do direito à vida de um terceiro e que se quer liberar isso sob quaisquer circunstâncias? Eu entendo, obviamente, que a discussão sobre determinadas circunstâncias elas tratam de aspectos mais complexos. Agora, é um ponto para reflexão aí a questão de se liberar para todo tipo de situação. Espero ter proposto aí uma reflexão sobre o assunto que venha ajudar a quem assistir a pensar, a refletir e a ter um pouco mais de informação antes de opinar sobre o assunto. Até o próximo vídeo.